O jeito mineiro de fazer queijo. E como se faz um queijo canastra? A técnica e o terroir garante ao queijo produzido na microrregião da Serra da Canastra uma experiência única e uma conexão com o passado. Sua tradição remonta aos primórdios de sua ocupação. Voltamos a Saint-Hilaire, que ao passar pela região no século XIX, registrou sua prosperidade. Abre aspas. Fazem-se, em geral, muitos queijos na comarca de São João del Rei, mas a zona do Rio Grande é a que produz mais deles, que constituem mesmo um dos seus artigos de exportação. Fecha aspas. Na sequência, o viajante francês apresenta um passo a passo do processo que, de tão semelhante ao praticado atualmente, poderia ter sido registrado em um manual contemporâneo. As diferenças consistem, sobretudo, em adequações tecnológicas e sanitárias, como vemos. Abre aspas. Logo que se extrai o leite, adiciona-se-lhe a presura e ele se coagula instantaneamente. Existem formas de madeira de cerca de 2 polegadas de altura, cujo meio apresenta um espaço circular inteiramente vazio, mais ou menos do tamanho de um prato. Estes moldes se colocam sobre uma mesa estreita de plano inclinado, enche-se-os de leite coalhado, que se teve o cuidado de separar em pequenos pedaços, comprime-se com a mão o coalho assim grumoso, o leitelho escorre e vai cair em uma gamela colocada à extremidade mais baixa da mesa. À medida que a coalhada se comprime no molde, ajunta-se mais e continua-se a comprimir até que este fique cheio de coalho bem compacto. Cobre-se de sal a parte superior do queijo e deixa-se-o assim até tarde. Então volta-se-o e aplica-se-lhe o sal do outro lado. No dia seguinte se expõe o queijo ao ar em local sombrio, tendo-se o cuidado de voltá-lo de tempos a tempos, e está feito antes do prazo de 8 dias. Fecha aspas. Atualmente, substituíram-se as formas de madeira pelas de plástico, de igual formato, porém mais higiênicas e fáceis de lavar. O coalho também foi atualizado, conforme veremos mais à frente. O restante é o mesmo processo. A fama do queijo mineiro também já era reconhecida nos tempos de Saint-Hilaire. Abre aspas. Estes queijos, aos quais não se dá outro nome mais do que queijo de Minas, são muito afamados. Sua substância é compacta, a cor assemelha-se ao dos queijos de Gruyère, mas é, eu creio, de um amarelo mais carregado. Seu gosto é doce e agradável. Fecha aspas. Mais de um século depois, pouco mudou. O canastra legítimo é fabricado a partir de leite de vaca integral cru, recém-ordenhado e filtrado, produzido e processado na propriedade de origem. A restrição à adição de leite coletado em outros locais é um diferencial, garantindo personalidade própria a cada fazenda e, consequentemente, a cada queijo. Ao leite é adicionado o coalho, a cultura láctea natural, o chamado pingo, e o sal. O coalho é uma mistura de enzimas que, ao ser adicionada ao leite, produz a primeira etapa de formação do queijo, a coagulação. O coalho artesanal era obtido do estômago de tatu. Salgado, defumado, seco e hidratado antes de ser adicionado ao leite para a coagulação, esse produto foi substituído com o tempo pelo estômago do novilho, ainda em uso, ou mais tarde, por coagulantes industriais. Já o pingo é o fermento natural que dá as características específicas ao queijo. Ele é composto por um grupo de bactérias lactofermentativas típicas de cada região. É o soro que escorre dos queijos produzidos no dia e vai pingando em um recipiente para ser usado na produção seguinte. A microbiota presente no pingo é uma das principais responsáveis pela identidade do queijo. É o contrário do fermento químico industrializado. O produto final é comercializado em 3 tamanhos. O canastra, em formas de 17 cm de diâmetro e 7 cm de altura, com peso entre 900 e 1.300 gramas. O merendeiro, com formas de 10 cm de diâmetro e 6 cm de altura, pesando de 300 a 400 gramas. E o real, com forma de 28 a 35 cm de diâmetro e altura entre 10 e 18 cm. Um exemplar de canastra real pode pesar até 7 kg. Em todos, a casca é formada por uma crosta fina, de cor amarelada, tendendo a escurecer com a maturação. A camada exterior pode apresentar manchas e leveduras quando os queijos estão maturados. O odor é suave, com toques amanteigados. A massa é homogênea, com consistência semidura ou macia. A cor varia de branca a ligeiramente amarela, em função do tempo de cura.
O canastra real apresenta obrigatoriamente olhaduras grandes, redondas e brilhantes. O sabor é levemente ácido, não picante e agradável. Uma característica dos queijos produzidos na região é a utilização da etiqueta de caseína, indicando que o produto atende não só aos critérios de segurança alimentar, mas também aos critérios de produção tradicional identificados e protegidos pela indicação de procedência da canastra. A etiqueta é produzida a partir de uma proteína presente no leite, a caseína, e gravada com carvão vegetal. Daí o nome etiqueta de caseína. É comestível, não alterando o sabor. A canastra é a primeira região do Brasil a utilizar essa tecnologia, já aplicada na Europa há quase 100 anos. Em dezembro de 2022, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconheceu o queijo Minas artesanal na variedade casca florida. O reconhecimento abrange todo o estado, mas em particular os produtores da região da canastra, especializados na produção de queijos bem maturados, de casca que tem a presença de mofos ou bolores. A medida é uma garantia de que o consumo é seguro. Inicialmente, será regulamentada apenas a presença dominante da espécie fúngica Galactomyces geotrichum, também denominada Geotrichum candidum ou Geotrichum silvícola. Este fungo é responsável pelo aspecto rugoso e aveludado, de coloração branca, amplamente estudado e que sabidamente não apresenta risco à saúde humana. Não é permitido, pela resolução da CEAPA, o uso de corantes e conservantes. Produtores que utilizam outras cepas buscam o reconhecimento. Claro, para a caracterização do queijo canastra, há o fator humano além do ambiente. E muito mais do que o mero conhecimento técnico, como o cálculo das proporções, existe um saber transmitido por gerações de queijeiros, como a capacidade de perceber qualquer alteração do produto, fermentação ou estufamento precoce. O tradicional ofício de queijeiro exige atenção aos detalhes, paciência, pontualidade, higiene e constância. Essa atividade demanda, na elaboração do produto, a arte de prensar a massa e saber colocar a coalhada na forma para que o conteúdo permaneça uniforme. O ofício confere status e prestígio ao profissional que domina o feitio e à fazenda, que vira referência de melhor queijo produzido e carrega o nome do proprietário e o sobrenome da família. O campo e a cidade. E o que faz do canastra um queijo Minas artesanal? Além da tradição, do saber compartilhado por gerações e daquilo que determina a legislação, o apreciador vai identificar em suas peças o típico terroir da região. Terroir é um termo francês que não tem uma tradução exata em português, mas é frequentemente utilizado na área de produção de vinhos e alimentos para descrever a influência do ambiente local no sabor, no aroma e nas características únicas de um produto agrícola. Essa palavra engloba diversos elementos do ambiente, como solo, clima, topografia, exposição solar e práticas específicas da região. O terroir reconhece a interação complexa entre a natureza e a cultura, destacando a importância do local de origem para a qualidade e identidade de um produto. No caso dos queijos da canastra, o terroir apresentado no processo de obtenção da indicação de procedência descreve características comuns aos municípios da microrregião da Serra da Canastra. Clima tropical de altitude, típico do Cerrado, com temperatura média anual em torno de 22,2 graus, média mínima de 16,7 graus e máxima de 27,6 graus Celsius. O período de primavera-verão é chuvoso, especialmente de outubro a março, e o outono-inverno é seco. São 1.390 milímetros anuais. A altitude varia de 637 a 1.485 metros, com relevo majoritariamente ondulado e montanhoso. Esse terroir é compartilhado pelos 9 municípios pertencentes à microrregião da Canastra e certificados pelo IMA: São Roque de Minas, Bambuí, Delfinópolis, Pinhuí, Vargem Bonita, São João Batista do Glória, Córrego d'Anta, Medeiros e Tapiraí. Vamos conhecê-los. São Roque de Minas é o destino mais identificado com o queijo e o mais turístico entre eles. Localizado próximo a uma das portarias do Parque Nacional da Serra da Canastra, o município ocupa uma área de 2.100 km², com população de 7.129 habitantes, segundo o IBGE em 2022, e índice de desenvolvimento humano IDH de 0,766, considerado alto. O território era habitado pelos indígenas da etnia Cataguás, sistematicamente aniquilados pelos bandeirantes paulistas durante as expedições em busca de ouro ao longo dos séculos XVI e XVII.
O território foi ocupado nas décadas posteriores por escravizados fugidos que, com o tempo, formaram diversos quilombos. Expulsos na metade do século XVIII, eles deram lugar à população que buscava novas atividades após o esgotamento das minas. É o momento de consolidação das primeiras fazendas. Entre os novos habitantes, vários portugueses e descendentes, já com tradição na produção de leite e queijo. O distrito de São Roque foi criado em 1891, ainda parte de Pinhuí. É elevado a município em 1938, com o nome de Guia Lopes, em homenagem a um de seus moradores que lutara na Guerra do Paraguai. Num plebiscito em dezembro de 1962, a população decide retomar o nome original, acrescentando de Minas para diferenciá-lo do já existente São Roque, em São Paulo. A pacata cidade, distante 370 quilômetros de Belo Horizonte e 557 quilômetros de São Paulo, é a capital do queijo canastra e sede da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra, Asprocan, concentrando o maior número de produtores. São queijos tão mineiros que assumem até mesmo o dialeto mineirês, sendo conhecidos pelo dono. É o queijo do Ivair, do Onésio, do Zé Mário ou do Miguel, para citar 4 cuja simplicidade não esconde o fato de serem internacionalmente premiados. A produção é limitada, artesanal e cuidadosa. Há também as fazendas como a Capim Canastra, a Capão Grande, a Capela Velha e a Jacó, além das queijarias e dos sítios. Portal de entrada para um dos principais destinos turísticos do Brasil, o Parque Nacional da Serra da Canastra, São Roque de Minas une ecoturismo com turismo gastronômico. Bem próximo está o município de Vargem Bonita, desmembrado de São Roque de Minas em 1943. Já pensou atravessar o Rio São Francisco a pé? Em Vargem Bonita é possível. O velho Chico, após despencar grandiosamente do alto da serra, formando a cachoeira Casca d'Anta, serpenteia rumo ao leste antes de tomar seu caminho para o sertão e o mar. Nesse trecho inicial, próximo à nascente histórica, o rio da Unidade Nacional é pouco mais que um córrego banhando a pequena Vargem Bonita. É possível atravessá-lo a pé e mergulhar em suas águas límpidas e tranquilas. O nome Vargem Bonita faz referência a uma fazenda homônima onde, na década de 1930, houve um afluxo populacional em decorrência da descoberta de pedras preciosas. Com uma altitude média de 768 metros, sua população é de 2.178 habitantes, dos quais 1.041 estão na zona urbana e 1.137 na zona rural. O município tem um IDH de 0,76. Entre os produtores da região destacam-se a Fazenda Santa Clara, que produz o queijo Vale da Serra, e os muito tradicionais queijos do Zilomar, do Reinaldo e do Jone. Famosa pelo ecoturismo, Delfinópolis também margeia o Parque Nacional da Serra da Canastra. Originalmente habitada por indígenas das etnias tupiniquins e carijós, a região foi distribuída em forma de sesmarias no período colonial até o surgimento do povoado de Espírito Santo da Forquilha no início do século XVIII. Ganhou o nome Delfinópolis no ano de 1919, em homenagem a um político mineiro, e foi alçado ao município em 1938. Sua população é de 8.393 habitantes e o IDH é de 0,740. Além da proximidade com a Serra da Canastra, o município está à margem da represa do Peixoto, formado pelo represamento das águas do Rio Grande. O lago, formado na década de 1950, incentivou a pecuária e, como consequência, também a produção de queijo. São muitas as queijarias que se beneficiam da tradição local. A Fazenda Rancho do Vale oferece o queijo Vale da Bateia. Da Fazenda Curiando do Lajeado, no Vale da Gurita, sai o queijo Vale Encantado, entre muitos outros. São João Batista do Glória fez parte de Delfinópolis por um breve período antes de voltar a pertencer a Passos, até sua emancipação em 1948. Com 7.652 habitantes, Glória, como a cidade é conhecida, está em uma região montanhosa repleta de trilhas e cachoeiras, com destaque para os belos Vale e Chapadão da Babilônia. O queijo é também um atrativo. São de lá as tradicionais queijarias Quintal do Glória e Tradição Vilela. Em 2016, o IMA reconheceu o município como o 8º integrante da microrregião da Serra da Canastra, permitindo a comercialização dos produtos com a denominação de Queijo Minas Artesanal Canastra. O reconhecimento é um dos passos para o registro de Indicação de Procedência, IP, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, atualmente em processo.
O município mais populoso e também um dos pioneiros, Pinhuí foi fundado em 1868 e ocupa um território de 903 km². Tem o relevo plano e é cercado pela Serra da Pimenta, com 1.256 metros, e pela Serra do Andaime e suas continuações. Sua população é 32.062 habitantes, com IDH de 0,737. A cidade nasceu em torno das atividades de mineração às margens do Córrego do Cavalo e com o nome de Nossa Senhora do Livramento. Assim como outros municípios da região, ocupou o território habitado pelos cataguases e depois por quilombolas. Aos poucos, a mineração foi substituída pela pecuária, a produção de queijos e, muitas décadas depois, plantações de abacaxi. O café de qualidade é hoje um de seus produtos mais conhecidos. O significado do topônimo Pinhuí ainda é incerto, podendo tanto ser rio de muitos peixes quanto mosquito d'água. Ambas são possíveis, pois a região é rica em peixes e borrachudos. Ao longo da história, gravou-se Pinhuí das mais diversas e engenhosas maneiras. Foi necessária uma lei, aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, carimbando Pinhuí como modo correto de escrever. É de Pinhuí o primeiro canastra orgânico elaborado pela Faz o Bem. Outros dois conhecidos produtores da região são o Queijo do Dinho, da Fazenda Água Limpa, e o Barão da Canastra. Os municípios de Bambuí, Medeiros e Tapiraí são vizinhos. Suas origens se integram. Bambuí, o mais antigo e populoso, com 23.546 habitantes, foi desmembrado de Formiga e Pinhuí, tendo sido alçado ao status de vila em 1881. E de Bambuí desmembraram-se primeiro Tapiraí em 1953 e, na sequência, Medeiros em 1962. O território foi inicialmente ocupado pela etnia Caiapó, exterminada pelos bandeirantes, e depois por alguns dos quilombos da Confederação Quilombola do Campo Grande. Uma série de expedições militares ocorridas ao longo do século XVIII dizimou os quilombolas e abriu caminho para a consolidação dos primeiros povoados e fazendas. À frente dessas expedições estava Inácio Correia de Pamplona, natural dos Açores, que recebeu diversas sesmarias na região. Pesquisadores da origem do queijo Minas na Serra da Canastra apontam como fator determinante a presença dos açorianos na região. O modo de fabricação do laticínio nas Ilhas dos Açores, arquipélago português localizado no Atlântico, é muito semelhante ao feitio da região da Serra da Canastra. Os açorianos sabiam trabalhar com o gado, ao contrário dos demais portugueses habituados às ovelhas, e aprenderam técnicas de produção de queijo com os holandeses que habitaram a ilha. O historiador Valdemar de Almeida Barbosa, renomado pesquisador da história de Minas, comenta que Bambuí foi o centro irradiador para o povoamento dos atuais municípios de Tapiraí, Córrego d'Anta, Luz, Estrela do Indaiá, Dores do Indaiá, São Gotardo e outros localizados pouco além. Entretanto, o arraial de Bambuí só aparece depois de conquistada e povoada a região de Pinhuí e Formiga. Afirma Barbosa, abre aspas, o mais importante é a constatação de que, pelos seus meios e artifícios, as fronteiras do alto do Rio São Francisco foram alcançadas e colonizadas com o estabelecimento de fazendas de criação de gado e importante participação dos casais das Ilhas Açores, certamente por influência direta de Inácio Correia de Pamplona. Portanto, não há dúvida de que dessas fazendas de criação de gado tenham saído as primeiras partidas do bom queijo, que se tornaria conhecido como o queijo de Minas. Também não há incerteza quanto ao modo de preparação do queijo que se assemelha àquele verificado ainda hoje na Ilha do Pico, da mesma forma como o processo daqui não foi alterado em mais de 2 séculos e como descreveu Saint-Hilaire. Fecha aspas. O nome Bambuí tem sua origem provavelmente na tradição africana, remetendo aos escravizados trazidos à força de Camarões, onde há um dialeto e uma região com o nome Bambuí. Já Tapiraí é um registro indígena, com significado de Rio das Antas ou Rio das Andorinhas. E Medeiros remete aos irmãos Medeiros, recebedores das primeiras sesmarias da região, portugueses vindos dos Açores. Logo no início do século XIX, a chegada de estradas de ferro, com estações em Bambuí e Tapiraí, gerou um surto de progresso e desenvolvimento na região. Tapiraí, por exemplo, é erguida em volta da estação Perdição, e por anos o Arraial da Perdição cresceu às margens da linha férrea, até ter seu nome alterado para Tapiraí e alcançar o status de município. A cidade está a uma altitude de 673 metros e sua população é de 1.726 habitantes.
O IDH é de 0,739. A ferrovia incentivou toda a economia na região. Na época, foi criada uma fábrica de carne seca, vários armazéns abriram as portas e o queijo, principal subproduto da já consolidada pecuária, ganhou um canal de distribuição, chegando aos centros urbanos mineiros e paulistas. Destaca-se, como consequência, o investimento dos produtores locais na produção de queijo meia cura ou curado. O processo de cura protege o produto, garantindo condições de transporte por períodos prolongados, mesmo quando não refrigerado. O trem chegou e o transporte era muito mais rápido do que as carroças e tropas de burro. Em vez de semanas, esse processo levava dias. Ainda assim, o leite cru não sobrevive tanto tempo e o queijo fresco necessita de refrigeração. O queijo da canastra, maturado, ocupa seu espaço. As muitas décadas de produção de queijo criaram uma rica cultura na região dos 3 municípios. Em Bambuí, a queijaria artesanal Lobeira é dedicada à produção do canastra. Na fazenda Capão dos Óculos sai o queijo da Santa, batizado em homenagem à avó do produtor. Em Tapiraí, o canastra Marisa é muitas vezes oferecido com cura superior a 20 dias, com uma bela casca florida. O último município incluído na lista, garantindo o direito de trazer no rótulo queijo Minas artesanal da microrregião da canastra, é Córrego d'Anta. Sua portaria de inclusão foi publicada em abril de 2018. Com menos de 3 mil habitantes, seu território faz divisa com Tapiraí. Batalha legal. Os séculos de tradição não foram suficientes para assegurar ao queijo da canastra seu espaço na mesa do brasileiro. Pelo contrário, ao longo da história, esse produto enfrentou as mais diversas tentativas de supressão. Feito de forma artesanal e com leite cru, ele era alvo fácil de autoridades sanitárias e policialescas. Por décadas, somente era possível saboreá-lo vindo a Minas ou obtendo-o via contrabando na bagagem de um amigo ou familiar, também uma tradição bastante mineira. O resultado dessa perseguição foi a proibição da venda para outros estados. Como consequência, o sabor do legítimo queijo da canastra ou do Cerro de Araxá, da Serra do Salitre ou do Cerrado, seguiu desconhecido da maior parte do público. É bastante comum ao redor do Brasil chamar o queijo frescal de queijo Minas, ou até mesmo incluir na mesma denominação os queijos feitos com leite pasteurizado. A batalha que apresentaremos a seguir pelo reconhecimento e pelo direito de comércio gira essencialmente em torno de aspectos legais e é o efeito de anos de luta encampada por fazendeiros, consumidores, cientistas, políticos, municípios e outras entidades. Órgãos diversos vinculados aos governos federal, estadual e municipal participam do sistema que regula a produção e a comercialização de produtos como o queijo. Além de toda a cadeia que vai do Ministério da Agricultura e Pecuária às secretarias municipais de Abastecimento, Desenvolvimento e Agricultura, passando pelas secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, no caso mineiro. Há também órgãos específicos como o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, instituições de pesquisa como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater-MG, o próprio INPI e muitos outros. O queijo é tão importante que até mesmo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, tem seu papel. As diversas leis criadas e editadas nas últimas décadas espelham o amplo ecossistema de produção e comercialização do queijo. Há conjuntos de regras para diferenciar queijo artesanal e industrializado, para identificar o tipo, o parmesão, a mussarela ou Minas, e para determinar sua origem, o canastra, o cabacinha do Vale do Jequitinhonha. Há também normas para garantir a segurança alimentar, a qualidade da água e do rebanho, a análise química e biológica, para rotular e para comercializar, tempo mínimo de maturação, embalagens e etc. Como vimos, é longa e tradicional a história do queijo de Minas no estado e no Brasil. No entanto, toda a cadeia produtora sofreu um baque em 1950. Naquele ano foi aprovada a Lei nº 1283 e em 1952 o Decreto 30.691, que estabelecia o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. O conjunto de normas concebido para o controle sanitário da produção industrial de alimentos desconsiderava alimentos feitos a partir do leite cru.
A legislação determinava, abre aspas, a obrigatoriedade da prévia fiscalização sob o ponto de vista industrial e sanitário de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, fecha aspas, não diferenciando processos artesanais e industriais. E estabelecia o mínimo de 60 dias de maturação para os queijos produzidos a partir de leite cru. Na prática, a fiscalização prévia e a maturação alongada inviabilizavam a comercialização. No caso específico dos queijos de leite cru, os produtores tinham obrigações similares às das unidades industriais, muitas delas totalmente inadequadas à rusticidade do campo. A maioria das fazendas não possuía uma escala de produção que justificasse economicamente os investimentos para adequação à lei. Eram medidas totalmente descabidas e essa visão supersanitarista, conveniente apenas à indústria, perdurou por décadas, inibindo, discriminando ou mesmo eliminando gerações de famílias mineiras dedicadas ao fazer artesanal. Os que sobreviviam tinham acesso apenas ao próprio município ou dependiam de atravessadores para que o produto chegasse às melhores praças. Os pequenos produtores rurais não tinham oportunidade. Seus queijos eram considerados produtos de qualidade inferior, perigosos, vistos como meros ingredientes para o preparo de outras receitas, notadamente o pão de queijo. O risco de ter o produto apreendido era elevado, em especial durante o transporte intermunicipal ou interestadual. Não por acaso, ao longo das décadas, deterioraram-se as relações entre os pequenos produtores rurais e as autoridades de fiscalização governamentais, em especial o Serviço de Inspeção Federal. E, evidentemente, graçava o comércio clandestino. A sucessão de apreensões, multas e interdições promovidas por agentes de fiscalização sanitária criou um clima tenso, que foi agravado por outras medidas e culminou com um período de guerra ao queijo artesanal nos anos 1990. O destino seria a inevitável eliminação da produção de queijo artesanal no Brasil. É desse período a Resolução número 7 de 2000 do Ministério da Agricultura, dirigida especificamente aos produtores mineiros de queijo artesanal e enfatizando a quase proibição da utilização do leite cru na produção. Dessa mesma época surgiu também uma ação do Ministério Público em 2001, requerendo a apreensão e proibição do queijo Minas artesanal, além da punição aos produtores. Os casos de maior destaque para embasar a proibição foram um estudo da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, que identificou irregularidades em amostras de queijos recolhidos no Mercado Central de Belo Horizonte entre 1995 e 1996, e um surto de nefrite atribuído ao consumo de leite e queijo fresco em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, em 1998. Os anos 2000 marcaram uma mudança. Organizações da sociedade civil, instituições do poder público e iniciativa privada se uniram nos esforços que inicialmente se voltaram para o controle sanitário dos rebanhos, a busca pela normatização das práticas de produção e o inventário e sistematização do conhecimento acerca da produção e da segurança alimentar dos queijos de leite cru. Ao longo de pouco mais de 10 anos, um número crescente de iniciativas defendeu e garantiu ao produtor artesanal o direito de fazer e vender queijo, ao mesmo tempo que o poder público, em especial estadual, mais atingido pela rigidez do sistema, flexibilizou algumas normas. Uma das primeiras ações foi revitalizar o conceito de queijo Minas artesanal. Em Minas Gerais, o queijo é coisa tão séria que precisa de lei aprovada e promulgada para valer. E foi por meio de legislações do início deste século que os produtores saíram da clandestinidade e organizaram-se, conquistando o merecido espaço no mercado, na gastronomia e na cultura brasileira contemporânea. A primeira tentativa de reconceituar o produto foi a Lei nº 14.185 de 2002, com foco em proteger o queijo artesanal de leite cru, com base no seu caráter de patrimônio histórico e estabelecendo algumas normas específicas para sua produção. A lei definiu o queijo artesanal como produto elaborado na propriedade de origem, a partir do leite cru, rígido, integral e fresco, utilizando-se na sua coagulação somente a quimosina de bezerro pura e no ato da prensagem somente o processo manual. Também dispunha que o produto final apresentasse consistência firme, cor e sabor próprios, massa uniforme, isenta de corantes e conservantes, com ou sem olhaduras mecânicas. Ao longo dos anos, a definição passaria por ajustes em leis diversas, mas sempre mantendo a essência.
Para o produtor ter acesso à inscrição no IMA, que lhe garantia a possibilidade de vender o produto dentro do estado, a lei exigia dos produtores comprovação documental de que as técnicas utilizadas pela propriedade possuíam origem histórica. A exigência fomentou pesquisas em série sobre as tradições ligadas à produção do queijo artesanal, em especial com o apoio de órgãos de memória e patrimônio, do IPHAN ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFAMG. As pesquisas em relação ao queijo da região do Cerro foram pioneiras e deram origem ao tombamento nacional, sobre o qual trataremos adiante. Em paralelo, foi criado o Programa do Queijo Minas Artesanal. Executado em parceria com a Emater MG e o IMA, a iniciativa tinha os objetivos de cadastrar os produtores, regularizar a produção e promover a segurança alimentar dos queijos oferecidos para a população. A Emater MG intensificou a oferta de suporte aos produtores para o aprimoramento das condições sanitárias dos rebanhos e do processo de ordenha, além de ter conduzido estudos com o intuito de identificar os municípios mineiros onde havia produção artesanal de queijos, buscando circunscrevê-los em regiões que compartilhassem aspectos técnicos, orgânicos e de consumo do produto. Segundo o Decreto 42.645 de junho de 2002, que regulamentou a lei, as microrregiões onde há tradição histórica e cultural na produção de queijos artesanais devem ser identificadas em portarias específicas. A solicitação deve ser feita ao IMA por meio de organizações representativas dos produtores. A caracterização de uma região como produtora de queijo Minas artesanal é concedida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, por meio de portaria do IMA, entidade vinculada à Secretaria, com base em estudos técnicos produzidos pela Emater MG, também submetida à SEAPA. Desde então, 15 regiões mineiras já foram oficialmente reconhecidas como produtoras do queijo artesanal, sendo 10 caracterizadas como produtoras de queijo Minas artesanal, QMA. Araxá, Campos das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, Entre Serras da Piedade Alcaraça, Serra do Salitre, Serras de Bitipoca, Cerro e Triângulo Mineiro. Um marco importante na valorização do queijo foi o lançamento em 2009 do documentário O Mineiro e o Queijo, do cineasta mineiro Elvésio Raton. Com locações no Cerro, na Serra da Canastra e no Campo das Vertentes, o filme é uma declaração de amor ao queijo e às famílias que o produziam ao longo de gerações. Ao mesmo tempo poética e política, a obra traduziu para o grande público a batalha, muitas vezes legalmente insípida, entre os produtores e o governo federal. A pergunta que norteava a narrativa era: o que é bom para Minas não é bom para o Brasil? Referindo-se às restrições para a comercialização fora do estado. Em 2010, o Decreto 7.216 autorizou estados a legislarem sobre estabelecimentos rurais de pequeno porte, além de declarar a equivalência dos procedimentos locais quando comprovadamente cumprissem com os objetivos das normas federais. Ou seja, produtores certificados pelo Estado não precisavam mais ser fiscalizados pelo governo federal. Em 2011, a Lei Estadual 19.492 reconheceu a produção de queijo Minas artesanal em todo o estado, mesmo se a queijaria não estivesse localizada em região com indicação geográfica ou área reconhecida como produtora tradicional de queijo. Entretanto, a utilização do nome das regiões ficou restrita às microrregiões já caracterizadas como historicamente produtoras de queijo artesanal. Ou seja, todo produtor pode fazer e vender o queijo Minas artesanal, mas só as localidades na microrregião da Canastra, definida em portaria do IMA, podem acrescentar ao rótulo sua origem canastra, ou qualquer uma das 15 regiões reconhecidas até 2024. Em 2018, a publicação da Lei 13.680, conhecido como Lei do Selo Arte, trouxe grande impacto para a comercialização nacional dos produtos artesanais, alterando artigos específicos da legislação da década de 1950. Seus requisitos para a concessão dos selos foram atualizados em 2022 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, pela Portaria 531 de 2022. Entre suas mudanças está o detalhamento dos procedimentos para a produção e venda de queijos artesanais e outros produtos. Assim, os laticínios passam a ser fiscalizados pelos órgãos de saúde pública ou defesa sanitária dos estados e do Distrito Federal, e os queijos artesanais, por se enquadrarem nessa categoria, podem então ser comercializados em todo o território nacional com o selo Arte.
Além disso, o novo regulamento também passou a considerar a possibilidade de maturação dos queijos de leite cru em um período inferior a 60 dias no âmbito do Sistema de Inspeção Federal, SIF, desde que comprovada a sua viabilidade sanitária. O registro no SIF também permite que a queijaria se habilite para a exportação. Ao mesmo tempo, em Minas Gerais, a Lei 23.157 de 2018 estabeleceu novas regras condicionantes para a fabricação dos queijos artesanais, possibilitando a legalização de outros tipos e flexibilizando alguns pontos para a produção. Regulamentada pelo Decreto 48.024 de 2020, a norma reconheceu oficialmente mais regiões produtoras e abriu espaço para a construção de regulamentos específicos para diversas espécies de queijos já produzidos no estado. Essa fase de grandes transformações na legislação coincide com um boom no setor. É o período dos primeiros prêmios internacionais, das grandes exposições, da entrada de dezenas de novos produtores no sistema e, é claro, de um extraordinário reconhecimento nacional. Atualmente, a legislação mineira está parcialmente alinhada com a legislação federal, com o Programa Federal do Selo Arte e o Programa Estadual do Queijo Minas Artesanal. Para os produtores, as 2 últimas décadas foram de muitos avanços, com a liberdade para comercialização dentro e fora do estado e a articulação da cadeia produtiva para garantir o cumprimento dos aspectos sanitários e legais. Os orgulhosos produtores da Serra da Canastra estão lá, com seus queijos ostentando nos rótulos a denominação de origem da microrregião e os muitos prêmios conquistados mundo afora. Em paralelo com toda a batalha política e legal em torno do queijo artesanal, um outro arcabouço foi criado para valorizar e proteger o laticínio e seus produtores. Não com regras e decretos, mas sim com o reconhecimento de seu papel para a cultura e a identidade dos mineiros e brasileiros. Patrimônio de Minas, do Brasil, do mundo. Exatos 100 anos atrás, na Semana Santa de 1924, um dos protagonistas de outra semana marcante, a de Arte Moderna de 1922, liderou uma expedição cultural por Minas Gerais. Mário de Andrade reuniu Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e outros modernistas para excursionar por São João del Rei, Tiradentes, Congonhas e Ouro Preto. 5 anos antes, o escritor havia conhecido a cidade de Mariana e se encantado com o que vira. Ao acompanhar as festividades religiosas e visitar os centros históricos, sobretudo as igrejas, o grupo de artistas encontrou elementos que atendiam a um de seus principais anseios: a busca pelo lastro cultural de uma identidade nacional, pelas raízes de uma cultura brasileira original. Outro impacto foi a constatação do estado deplorável daqueles conjuntos arquitetônicos. Algo precisava ser feito para restaurá-los e resguardá-los. Da reverberação desse diagnóstico, por meio de ensaios e artigos, surgiu um movimento pela criação de uma estrutura governamental que se ocupasse da valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. A pedido do mineiro Gustavo Capanema, ministro da Educação da época, o próprio Mário de Andrade elaboraria o anteprojeto do decreto que propunha a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM. O texto final, redigido por outro modernista nascido em Minas, Rodrigo Melo Franco de Andrade, foi aprovado em 30 de novembro de 1937 pelo presidente Getúlio Vargas. Melo Franco foi designado como presidente da recém-criada autarquia, cargo que ocupou por 30 anos. Com a criação do SFAM, teve início o processo de levantamento do valor artístico e histórico de vários lugares no Brasil, além da inclusão deles na lista de bens tombados. Ouro Preto integrou a primeira leva de tombamentos já em 1938. Passaram-se várias décadas até que o IFAM, nome adotado definitivamente em 1994 para a designação do antigo SFAM, criasse um mecanismo de salvaguarda não apenas dos bens imóveis, mas também de manifestações imateriais da cultura brasileira. O Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, estabeleceu as diretrizes para a identificação e preservação do patrimônio material brasileiro e criou os 4 livros de registro: saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. Passou a ser possível que o queijo mineiro, o qual certamente foi servido aos modernistas na década de 1920, como parte da conhecida hospitalidade das Alterosas,
pudesse contar com a chancela do IPHAN para figurar no rol dos bens considerados patrimônios imateriais brasileiros. A iniciativa partiu dos produtores do Cerro. Logo no início do ano seguinte ao início dos registros, 2001, a Associação dos Amigos do Cerro apresentou ao IPHAN, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, o pedido de reconhecimento do queijo artesanal do Cerro como patrimônio cultural do Brasil. A iniciativa desencadeou o processo que resultou na inclusão não apenas do queijo do Cerro, conforme veremos, mas do modo artesanal de fazer queijo de Minas na lista dos saberes reconhecidos pelo IPHAN. De forma semelhante, em agosto de 2002, o queijo do Cerro inaugurou a lista do Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, instituída meses antes pelo Decreto 42.505, de 15 de abril de 2002. As duas iniciativas buscavam salvaguardar o modo tradicional mineiro de fazer queijos e tinham o intuito de se contrapor às ditas melhores práticas, que ignoravam os saberes tradicionais e os procedimentos adotados há séculos pelos produtores, como dissemos anteriormente. A partir do pleito para incluir o modo de produção artesanal de queijos do Cerro entre os patrimônios imateriais brasileiros, uma ampla pesquisa teve início já em meados de 2002. Sob coordenação da Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, supervisão do Departamento de Patrimônio Imaterial e parceria com o IFAMG, que acabara de incluir o queijo do Cerro na recém-criada lista estadual, foi feito um levantamento de fontes documentais e bibliográficas, bem como uma série de oitivas realizadas com membros da Associação de Amigos do Cerro, fazendeiros, queijeiros, dirigentes de associações e cooperativas de produtores de queijo artesanal e do Sindicato de Produtores Rurais, líderes de movimentos culturais ligados à gastronomia, consumidores e memorialistas. Entre os subsídios coligidos durante a pesquisa estavam os estudos da Emater para a caracterização e delimitação das zonas produtoras de queijos artesanais no estado. Naquela época, além do Cerro, já haviam sido descritas as regiões da Canastra, do Alto Paranaíba e de Araxá. Cada qual com suas peculiaridades, todos os polos convergiam no modo tradicional de fazer queijos com leite cru. Logo ficou evidente que constituíam com igual importância referências de identidade cultural de seus habitantes e, a partir dessa constatação, em dezembro de 2005, o IPHAN solicitou a redefinição do objeto do registro. Dali em diante, a pesquisa foi ampliada de modo a contemplar não somente os queijos do Cerro, mas todos os queijos artesanais de Minas. Foi aí que se definiu que o processo abrangeria, conforme o nome oficial do registro, o modo artesanal de fazer queijo de Minas nas regiões do Cerro e das serras da Canastra e do Salitre, Alto Paranaíba ou Cerrado. A segunda etapa de levantamento aconteceu ao longo de 2006 e durante a 56ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada em Belo Horizonte em 15 de maio de 2008, o registro foi aprovado. Em 13 de junho do mesmo ano, o IPHAN efetivou a inscrição do modo artesanal de fazer queijo de Minas no Livro dos Saberes do Patrimônio Cultural e Material Brasileiro. Hoje ele figura ao lado de um ofício icônico das paisagens históricas mineiras, a dos sineiros, responsáveis por tocar os sinos nas igrejas seculares de Minas, além de outras manifestações, a exemplo do ofício das baianas de acarajé e dos mestres de capoeira e do modo de fazer violas de coxo, entre outras. A denominação mais abrangente do registro, citando Minas em vez das regiões que compunham o primeiro nome oficial, foi adotada em 2021, quando o IPHAN ampliou mais uma vez o território de abrangência da inscrição e incluiu outros núcleos identificados pela Emater-MG. Araxá, Campo das Vertentes, Serras do Ibitipoca, Triângulo de Minas, Diamantina e entre Serras da Piedade e do Caraça. Com isso, atualmente Minas Gerais conta com 10 regiões produtoras abarcadas pelo registro no IPHAN. Em Paralelo e McCartney, de Fernando Brant e Márcio Borges com melodia de Lô Borges, Milton Nascimento canta a célebre frase "Sou do mundo, sou Minas Gerais". Recentemente, invertendo a oração, o nosso queijo, sendo de Minas, agora quer ser do mundo. A partir do registro em âmbito nacional, os queijos de Minas puderam almejar um posto ainda maior, a inclusão na lista representativa da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O objetivo do registro é contribuir para a visibilidade e a conscientização sobre a importância do patrimônio cultural e material
encorajando o diálogo e refletindo a criatividade humana em escala global. A candidatura, submetida em março de 2023, enaltece o caráter familiar dos envolvidos na produção do queijo Minas artesanal, destaca a costumeira preocupação dos produtores com o bem-estar animal e ressalta o papel do queijo como um dos elementos constituintes de um modo de vida marcado pelas relações de boa vizinhança, hospitalidade e tolerância, características das comunidades rurais e por um forte sentido de pertencimento àqueles territórios. O processo será avaliado pelo Secretariado da Convenção do Patrimônio Material da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, ao longo de 2024, período no qual poderão ser solicitados ajustes e mais informações. Após a análise do mérito, será emitido um parecer que deve ser apreciado na reunião do Comitê Intergovernamental da Convenção de 2003 da UNESCO, prevista para ocorrer entre novembro e dezembro de 2024. Se o modo mineiro de fazer queijo obtiver sucesso nessa empreitada, será a primeira vez que um laticínio alcança o posto de patrimônio imaterial da humanidade. Alguns bens já listados envolvem algum tipo de queijo, tais como a refeição gastronômica dos franceses, o manouché, de jejum tradicional no Líbano, e o lavash, espécie de pão armênio que pode ser consumido com vários acompanhamentos, queijo inclusive. Até 2023, a lista representativa do patrimônio cultural e material da humanidade possuía 611 inscrições, das quais 6 são legitimamente brasileiras. O samba de roda no recôncavo baiano, a arte kuziwa, pintura corporal e arte gráfica Uajampi, o frevo, expressão artística do Carnaval de Recife, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, a roda de capoeira e o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Em breve saberemos se o queijo de Minas se tornará a 7ª entre as maravilhas imateriais brasileiras chanceladas pela UNESCO. Outros sabores. Minas e o mundo se encontram no Mercado Central de Belo Horizonte. Apontado como o terceiro melhor mercado, atrás de Barcelona e Londres, o tradicional estabelecimento é uma instituição frequentada tanto pelos turistas em busca de souvenirs, quanto pelos moradores da capital à procura de variados itens para o dia a dia. O queijo integra os dois públicos. Ali os visitantes encontram a maior ampla variedade, com produtos de todas as regiões do estado, disponíveis nas pequenas lojas que atendem as famílias belo-horizontinas há gerações. Nos balcões, ao ouvir a pergunta "de onde é esse queijo?", as respostas dos vendedores são variadas. São Roque de Minas, Alagoa, Cruzeiro da Estrela, Araçuaí. São várias minas, como já parafraseamos no primeiro capítulo, e muitos são seus queijos. No Mercado Central, com algum tempo e um bom guia, é possível provar dezenas. Mas, com muito tempo, nada melhor que uma boa viagem diretamente às regiões produtoras, onde o terroir se apresenta de forma direta ao visitante. É o que propomos agora, uma viagem às outras regiões produtoras de queijo artesanal em Minas. Como referência para a seleção de nossos destinos, usaremos primeiro as caracterizações de microrregião feitas pelo IMA. Ao final da viagem, nos aventuraremos fora de Minas, seguindo os queijos com indicação de procedência concedida pelo INPI. São 10 as microrregiões já certificadas pelo IMA e nossa viagem começa pelo núcleo histórico, onde tudo começou. O Cerro, primeiro a obter a certificação estadual e nacional. A região produtora é formada pelos municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Materlândia, Paulistas, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e Cerro. Todos estão situados no centro-nordeste de Minas Gerais, na região central da Serra do Espinhaço. Sua tradição remonta ao ciclo do ouro. A antiga Vila do Príncipe do Cerro Frio foi uma das primeiras comarcas do estado, fundada no início do século XVIII por garimpeiros em busca de ouro e do diamante abundantes na região. Os portugueses iniciaram a atividade pecuária como suporte ao garimpo e foi com o declínio do ciclo mineratório que a produção de queijo ganhou impulso, pois era preciso aproveitar o leite, matéria-prima bastante perecível. Repleto de vales e montanhas, o cerro permaneceu isolado por muitas décadas. Era reduzido o número de estradas de acesso. No início, o famoso queijo era exportado principalmente para Diamantina, em lombo de burros conduzidos pelos tropeiros, que acondicionavam o laticínio às dúzias, em jacas de taquara ou em bruacas de couro cru.
A abertura da estrada de rodagem Cerro-Belo Horizonte, via Conceição do Mato Dentro, no final da década de 1920, consolidou a fama do queijo do Cerro. Seus queijos são amarelados, com consistência compacta e interior semiduro. O sabor é levemente ácido, porém suave. São dezenas de produtores, muitos com tradição familiar remontando ao século passado. Em algumas fazendas, não mais que 10 peças são feitas por dia. Entre os muito premiados estão o queijo Quilombo, há 3 gerações em produção na família do Ivaci, em Sabinópolis, ou o queijo Fazenda Ventura, em Santo Antônio do Itambé, produzido pela família Pires há quase 100 anos. Próximo ao Cerro está uma das mais recentes microrregiões de produção de queijo Minas artesanal, Diamantina. E lá se chega, partindo do Cerro, pelo antigo Caminho dos Diamantes, parte da Estrada Real. A região, delimitada em 2022, abrange os municípios de Diamantina, Gouvêia, Datas, Monjolos, Couto de Magalhães de Minas, São Gonçalo do Rio Preto, Felício dos Santos, Senador Modestino Gonçalves e Presidente Kubitschek. Documentos comprovam a presença de gado bovino no antigo Arraial do Tijuco nas primeiras décadas do século XVIII. Um desses documentos, datado de 1731 e encontrado no Registro de Provisões, Patentes e Sesmarias da comarca do Cerro Frio, a qual o antigo Arraial do Tijuco, atual Diamantina, era subordinado, deixa clara a existência de gado leiteiro na região. Tanto é assim que seus moradores deixavam queijos como herança, segundo atestam inventários post-mortem de habitantes da região sobre a produção e o consumo de queijos artesanais no período colonial. Um deles é citado na própria pesquisa de referência para a concessão do título de Patrimônio Material do Brasil ao queijo Minas artesanal. A viúva Dona Ana Perpétua Marcelina da Fonseca inventariou os bens do marido falecido e listou as compras para o consumo da família, realizadas de julho de 1793 a outubro de 1796. Nesse rol de mantimentos há dúzias de queijos. Eram adquiridos em grande quantidade na mesma data, o que pressupõe a prática de consumo de queijos curados. Uma das características da região é a altitude, que alcança 1.400 metros. São dezenas de produtores, por exemplo, o queijo da Fazenda Braúnas, elaborado a uma altitude de 1.300 metros. Entre as peças estão o maturado com fungo branco e sua bela casca florida. A casca lavada é outra característica, como nos queijos da Fazenda Mata Serena, de São Gonçalo do Rio Preto. A leste do conjunto Cerro Diamantina está a maior região produtora de queijo Minas artesanal do estado, formada pelas microrregiões de Araxá, Canastra, Cerrado, Triângulo Mineiro e Serra do Salitre. É o resultado da própria história de Minas. Nascida bem no coração da mineração do ouro e diamantes, a produção de queijo expandiu rumo a Goiás, seguindo tanto o próprio caminho do ouro, que teve em Goiás e Mato Grosso seu último suspiro no período colonial, quanto os das fazendas do Alto São Francisco, cuja origem remonta primeiro ao abastecimento das vilas do ouro e depois ao da população que por lá ficou quando o ouro acabou. Araxá é uma das mais antigas regiões produtoras de leite e queijo de Minas Gerais. São mais de 2 séculos de tradição na prática de produzir o laticínio, consumi-lo e comercializá-lo. A história do queijo na região inicia-se com a invasão dos portugueses e espanhóis, atraídos primeiro pelo ouro e posteriormente pelas fontes de água minerais do Barreiro, onde se estabeleceram as primeiras fazendas. O naturalista francês Auguste Saint-Hilaire esteve na região em 1819 e registrou a importância da atividade pecuária e da água salitrosa, que substituía a necessidade de os produtores fornecerem sal ao gado. Já o explorador Saint-Adolphe, como dissemos no primeiro capítulo, destaca que nos idos de 1845, os habitantes da então vila de São Domingos de Araxá se ocupavam da criação de gado, fabricação de panos de algodão e queijos que exportavam para outras vilas de Minas Gerais. Desde muito cedo, Araxá se destacou pela feitura e pela venda de queijo. A abundância de leite garantida pelas condições de clima e relevo resultava na grande produção de queijo, reflexo da dificuldade de escoamento de tanto leite cru, do isolamento das propriedades situadas em locais de difícil acesso e distantes dos grandes centros. Fazem parte da microrregião de Araxá os municípios de Campos Altos, Conquista, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana, Tapira e Uberaba. Os queijos pesam entre 1 kg e 1,2 kg, com casca fina, cor amarelo palha, mais evidente na casca, baixo número de olhaduras, elevada firmeza, aroma característico, forte e gosto ácido elevado.
Parte do rebanho recebe uma suplementação de cana-de-açúcar na alimentação, garantindo um queijo mais ácido e com sabor mais intenso. De Santa Juliana, o rebanho de gado holandês da Fazenda São José oferece o premiado queijo Dona Cecília. O produto se inspira na memória da matriarca da família, avó dos atuais proprietários da queijaria. De Araxá, o queijo Sítio Real investiu e, com a regulamentação promovida tanto pelo programa Queijo Minas Artesanal como pelo selo Arte, alcançou mercados bem distantes de Minas Gerais. Também o Pingo da Serra, da Pequena Tapira, obteve o selo Arte e o certificado QMA, além de ter ganhado o mercado nacional, mesmo com uma produção limitada a pouco mais de 10 peças por dia. É importante a participação das mulheres na produção do queijo de Araxá, sendo um exemplo Dona Maria Geralda, do Pingo da Serra. Tão tradicional quanto Araxá é a microrregião do Cerrado, até 2007 conhecida como Alto Paranaíba. Fazem parte do circuito os municípios de Abadia dos Dourados, Arapuá, Carmo do Paranaíba, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina, Patos de Minas, Patrocínio, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Vazante, Tiros e Varjão de Minas. Seu terroir é propício à pecuária leiteira. São planaltos com chapadões de topos aplainados e serras isoladas, atingindo os 1.500 metros. Verões amenos nos territórios mais elevados e bem quentes nas regiões mais baixas. É uma região cortada por 3 importantes rios, São Francisco, Paranaíba e Grande. O cerrado é a vegetação predominante. Portugueses e brasileiros, principalmente paulistas, ali estiveram à procura de ouro e pedras preciosas. Para garantir a ocupação das valiosas terras, uma ampla distribuição de sesmarias ocorreu, incentivando a migração e as atividades agropecuárias. Suas pastagens naturais propiciaram a criação de extensos rebanhos. O leite produzido e não consumido se transformou naturalmente em queijo, consumido pelos locais ou comercializado entre os tropeiros que passavam pela região e distribuíam esses produtos para toda a comarca de Paracatu e as províncias de São Paulo e Goiás. A chegada da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro em 1872 e da Ferrovia Rede Mineração de Viação em 1919 ampliou a capacidade de escoamento e distribuição. O trem levava os queijos e trazia sal, tecidos, querosene, material agrícola e medicamentos. A já forte agricultura familiar ganhou ainda mais força com a fabricação do queijo, uma fonte segura de renda e sobrevivência. O gado da raça curraleira predominou até a década de 1820, quando foram introduzidas as raças Caracu, Crioula e Gir, um pouco mais tarde, mestiçando-se em grande escala e formando um rebanho mais doméstico e apto ao trabalho e à produção de leite. O cruzamento com raças europeias, principalmente a holandesa, deu origem ao conhecido girolando, muito produtivo. Na região, é holandês ou parte holandês o gado de muitos produtores, como o Carmense e o Ildeu Brandão, de Carmo do Paranaíba, o Coisas de Mineiro Uai, de Patrocínio, e o Santa Clara Dourados, de Abadia dos Dourados, produtor de um famoso queijo com casca florida, primeiro produtor a conquistar o selo Arte na microrregião do Cerrado. O Cerrado é atualmente um exemplo do impacto do agronegócio. A modernização tecnológica e a produtividade das lavouras e da pecuária mostram a força do campo na economia da região e do estado. A produção do queijo Minas artesanal insere-se nesse mercado com grande valor socioeconômico. Um destaque é seu acesso privilegiado ao mercado paulista, destino de boa parte da produção, assim como o Distrito Federal e Goiás. A microrregião da Serra do Salitre estava integrada ao Cerrado até 2014, quando foi publicada a portaria do IMA desmembrando o município homônimo. É, portanto, a menor das microrregiões formada por uma única cidade. No entanto, é uma das mais tradicionais, não apenas com muita história, mas também com um passado de luta pelo reconhecimento do queijo artesanal feito em Minas. Vale lembrar que o queijo da Serra do Salitre já fazia parte do histórico tombamento como patrimônio imaterial brasileiro, junto com o queijo do Cerro e o da Canastra. O médico, geólogo e botânico austríaco Johann Baptist Emanuel Pohl por lá esteve em sua viagem de 4 anos pelo Brasil entre 1817 e 1821. Em um de seus relatos, conta ter passado um aperto terrível na estrada, mas tudo terminou bem. E ainda teve queijo. Abre aspas. Chegamos à Serra do Salitre, que se estende de leste para oeste, juntou-se ao aguaceiro uma ventania tão furiosa
que alguns animais foram atirados ao solo. A impetuosidade do vendaval desarraigava perto de nós as árvores mais fortes e só diminuiu depois que, lutando com as maiores fadigas, transpusemos a íngreme encosta. 3 léguas depois encontramos abrigo na fazenda de Matias Vieira. O proprietário, um homem idoso que era também juiz do Arraial do Patrocínio, recebeu-me com extrema cordialidade, deu-me um de seus melhores quartos e, embora já fosse tarde, mandou preparar uma boa refeição à moda do país, que consistia em legumes, feijão, uma galinha com arroz, queijo, farinha de milho e bananas. Fecha aspas. A microrregião se resume a uma cidade, mas com dezenas de produtores rurais cadastrados. É do pequeno município a produção do queijo imperial da Fazenda Pavão, um dos mais premiados de Minas Gerais, com quase 200 anos de tradição. Por último, no grande bloco queijeiro que se formou ao redor da região da Serra da Canastra, Araxá, Cerrado, Serra do Salitre e a própria Canastra, desde o século XVIII temos a microrregião do Triângulo Mineiro, formada pelos municípios de Araguari, Cascalho, Rico, Estrela do Sul, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Romaria, Tupaciguara e Uberlândia. A fertilidade do solo e a abundância de água de qualidade garantiram ao leite e ao queijo do Triângulo Mineiro características físicas e sensoriais diferenciadas. A casca fina e amarelada protege o interior de massa compacta, com textura de semidura macia e sabor levemente ácido. Com o objetivo de estimular o turismo rural associado à gastronomia e, principalmente, divulgar o queijo feito na região, foi criada em 2021 a Rota do Queijo Artesanal do Triângulo Mineiro. A iniciativa é uma parceria da Emater MG, de famílias produtoras e da Associação de Produtores de Queijo Minas Artesanal do Triângulo. Entre as fazendas do circuito, a Queijaria Gomes, da Fazenda Rio das Pedras, em Uberlândia, com produção média de 40 peças por semana, toda seguindo a tradição feminina que começou com a avó da atual proprietária. E a Queijo Oliveira, da Fazenda Retiro Velho, em Araguari. A microrregião do Campo das Vertentes foi a primeira registrada fora do núcleo histórico ligado à Vila Rica, recebendo a certificação em 2009. Fazem parte os municípios de Barroso, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Carrancas, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Prados, Piedade do Rio Grande, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São João del Rei, São Tiago e Tiradentes. O processo de fabricação do queijo Minas artesanal do Campo das Vertentes mantém-se fiel ao modo de fazer dos primeiros moradores da região, no sudeste do estado. O queijo é produzido com peso entre 700 gramas e 1 quilo, portanto um pouco menor que seus primos do Alto Paranaíba e com o interior semiduro de cor branca amarelada. O sabor é levemente ácido, porém suave. O rebanho de qualidade, majoritariamente Jersey ou holandês, é um dos destaques da região. Entre seus produtores mais reconhecidos, os Sabores do Sítio, conhecido como Queijo da Lúcia, produzido no Sítio da Conquista, na charmosa Tiradentes. A propriedade participa da Rota do Sabor. E o queijo Catauá, do Sítio Coqueiro, em Coronel Xavier Chaves. A notoriedade do Campo das Vertentes como região produtora de leite e queijos data do período colonial, junto com a exploração aurífera entre os séculos XVIII e XIX, quando a então comarca do Rio das Mortes já experimentava uma densa população. Criava-se gado e porco e produzia-se leite, hortaliças e geleias, entre outros, para sustentar a própria população e demais regiões. Com o esgotamento das jazidas de ouro, a população da região intensificou as atividades rurais para exportação, especialmente nas vertentes do Rio Grande, banda são joanense da comarca do Rio das Mortes. Enquanto isso, a chegada da família real ao Rio de Janeiro aumentou a demanda por produtos da região, que, além dos já mencionados, incluíam algodão em rama, tecidos, chapéus de feltro, galinhas, açúcar, couros e fumo. Estes víveres alimentícios produzidos na região das vertentes, que abasteciam tropeiros, comerciantes, garimpeiros e todo tipo de viajantes que por ali passavam, indo e vindo de outras regiões mineradoras, não podiam ser perecíveis devido às longas jornadas que precisavam atravessar. Dentro desse contexto, o queijo curado podia ser transportado até cidades distantes, transformando-se numa iguaria até os dias de hoje. Sua presença na então capital do Império, Rio de Janeiro, expandiu sua fama. Colada ao Campo das Vertentes está a microrregião Serras de Ibitipoca, formada pelos municípios de Andrelândia, Arantina, Bias Fortes, Bom Jardim de Minas, Lima Duarte, Olaria, Passa Vinte,
Pedro Teixeira, Rio Preto, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita do Ibitipoca, Santa Rita do Jacutinga, Santana do Garambel, Seritinga e Serranos. A grande diversidade de relevo é característica da região das serras de Ibitipoca. A microbiota típica e o modelo de fazer tradicional resultam em um queijo amarelo claro semiduro, com o centro mais macio e sabor suave, apenas levemente ácido. A microrregião faz fronteira com o Rio de Janeiro, ocupando trechos do antigo Caminho Novo, parte da Estrada Real, criado para servir como rota mais segura das Minas diretamente ao porto do Rio de Janeiro. Pesquisadores defendem que a região foi a maior produtora de queijo artesanal do estado, do período colonial à Velha República. Suas fazendas, localizadas próximas à Estrada Real, tinham acesso facilitado ao Rio de Janeiro. A comercialização de queijos de Minas na região era próspera até fins do século XIX, quando chegou a industrialização. Se as indústrias facilitaram o escoamento da produção por meio do trem de ferro, elas também impactaram negativamente as pequenas queijarias com a implantação do modelo serial e mecanizado, o qual substituiu instrumentos, técnicas e processos de produção. Da Fazenda Lacerda, no distrito de Pirapitinga, em Santa Bárbara do Monte Verde, é distribuído o queijo Fazenda Guimarães de Lacerda, primeiro a obter o selo arte na microrregião. É um queijo com muito tempo de maturação, de 60 a 150 dias, com sabor intenso. A mais recente microrregião queijeira de Minas é a região entre Serras da Piedade e Alcaraça, que obteve a delimitação em 2022. A região contempla os municípios de Catas Altas, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Bom Jesus do Amparo e Caeté. A localização entre as Serras da Piedade e do Caraça acabou dando origem ao nome da região recém-reconhecida. O próprio Santuário do Caraça, joia do Patrimônio Cultural de Minas, participou do processo de certificação. A nova área é um exemplo das consequências benéficas de todo o processo de redescobrimento do queijo artesanal em Minas. Segundo o estudo da Emater MG, a pecuária leiteira existiu na região desde o início de seu povoamento, com a produção de queijos destinada a prover alimentos para as pessoas que vinham trabalhar na área. A tradição, no entanto, foi quebrada no final do século passado, com as muitas dificuldades enfrentadas pelos produtores para lidar com as regras sanitárias, a falta de investimentos e o próprio envelhecimento dos responsáveis, com o desinteresse das novas gerações em assumir o negócio. Foi a valorização do queijo artesanal nas últimas 2 décadas a responsável por trazer muita gente de volta ao ramo. Diversos produtores da região passaram a dedicar-se ao queijo apenas nos últimos anos. É o caso do queijo em Boabas, de Caeté, e suas eventuais safras com uma extraordinária casca florida. Cada uma das microrregiões produz o mesmo tipo de queijo, com a mesma receita, e tem o próprio saber fazer característico. Entretanto, cada origem dá ao queijo uma identidade peculiar, de acordo com as características humanas, culturais e naturais do local onde é fabricado. Todos são produzidos a partir de leite de vaca cru, provenientes da mesma propriedade em que fica a queijaria. Outras 5 microrregiões mineiras produzem queijo artesanal de Minas. Esses queijos, embora artesanais, têm um processo de fabricação diferente do QMA, queijo Minas artesanal, obrigando a seguir uma tecnologia de fabricação padrão. No Vale do Suaçuí está em andamento o processo de caracterização do queijo, conduzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG. 7 municípios já foram reconhecidos como produtores: Água Boa, Frei Lago Negro, José Raidan, Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí e São Sebastião do Maranhão. O queijo de lá é conhecido por sua casca grossa, longa maturação e sabor picante, com sabor próximo ao do parmesão. Já praticamente na divisa com a Bahia, acima do Vale do Suaçuí, está o Vale do Jequitinhonha, com seu excelente queijo cabacinha, reconhecido em 2023 como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. Elaborado com leite cru, o cabacinha passa por um processo diferenciado que aumenta sua densidade. A fermentação dura de 12 a 24 horas e, após essa etapa, o queijo é moldado à mão com uma imersão em água quente. Por fim, o produto é pendurado para secar, o que resulta no formato de cabaça e passa por um período de maturação. Os seguintes municípios foram reconhecidos como produtores: Pedra Azul, Medina, Cachoeira do Pajeú, Comercinho, Itaubim, Divisópolis, Ponto dos Volantes, Joaíma e Jequitinhonha.
Também ao norte está a região da Serra Geral, formada por Catuti, Espinosa, Gameleira, Janaúba, Jaíba, Mamonas, Matias Cardoso, Montezuma, Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Santo Antônio do Retiro, Serranópolis de Minas e Verdelândia. Seus queijos também estão em fase de caracterização. No outro extremo do estado está uma das mais antigas regiões produtoras de queijo, a Mantiqueira de Minas, também regulamentada como uma microrregião de produção de queijos, formada pelos municípios de Ayuruoca, Baipendi, Bocaina de Minas, Carvalhos, Itamonte, Liberdade, Itanhandu, Passa Quatro e Pouso Alto. Os queijos artesanais da Mantiqueira são diferentes do queijo Minas artesanal no modo de fazer. Eles utilizam fermento e ainda são aquecidos durante a produção. O queijo produzido em Alagoa, na Mantiqueira, já passou pelo processo de caracterização da Emater MG. A região dispõe de uma tradição centenária de excelência na produção de queijos. O pequeno município, com menos de 3.000 habitantes, tem mais de 130 queijarias registradas e é um dos mais premiados em todo o Brasil, conquistando também prêmios no exterior. Com o queijo de Alagoa reconhecido estadualmente, os produtores de Alagoa buscam o reconhecimento da marca no INPI. No Brasil, cabe ao INPI o registro da Indicação Geográfica, IG, conferido a produtos ou serviços característicos de seu local de origem. O registro os distingue em relação aos similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais, solo, vegetação, clima e modo de fazer, por exemplo. A base legal é a Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 1996. A certificação segue padrões internacionais e é similar à que protege produtos como o champanhe, espumante fabricado na região homônima, na França, o vinho douro português e outros. Muitos dos mais famosos queijos do mundo são protegidos, como o Roquefort francês, o Grana Padano italiano e o Emmental suíço. A IG é dividida em duas categorias, a indicação de procedência, IP, e a denominação de origem, DO. Ambas regulam as regras de fabricação de um determinado tipo de produto dentro de uma área geográfica demarcada, uma comunidade, um município ou até uma região inteira. Mas a IP atesta que a fabricação do produto decorre de um longo histórico e da consequente notoriedade, enquanto a DO delimita que as características do produto decorrem das particularidades do território. O queijo da canastra, do Cerro e do Cerrado são uns dos poucos artesanais brasileiros com a certificação de IG. O processo de certificação do canastra teve registro concedido pelo INPI em março de 2012, mas a luta pela certificação teve início uma década antes, com a caracterização realizada pela Emater MG em 2002 e a portaria número 694 do IMA em novembro de 2004. A IP canastra do INPI é garantida a poucos municípios. São Roque de Minas, Medeiros, Pinhuí, Bambuí, Delfinópolis, Tapiraí e Vargem Bonita. Além desses 7, o IMA também reconhece para a microrregião da canastra o município de São João do Glória. A fim de fazer jus à IP, não basta que o queijo seja produzido nesses municípios. É necessário também seguir todos os métodos e utilizar os produtos definidos no registro. Ao todo, com os 3 mineiros, canastra, Cerro e Cerrado, o Brasil tem somente 6 queijos artesanais com o selo de IG do INPI. Desses, 4 possuem IP e 1 é rotulado como IG. Em 2018, o queijo paranaense produzido pela cooperativa agroindustrial Vitz-Marsum, de Palmeira, no Paraná, obteve IP para os seus queijos Colonial e Colonial com pimenta verde. Ao contrário da produção mineira, os queijos são elaborados em um único local com o leite de diversos produtores, da região limitada. O queijo é processado, portanto não ocorre o processo de cura. A cooperativa é formada por imigrantes alemães e seus descendentes, há décadas trabalhando no processamento de queijo. É também da região sul o queijo artesanal serrano, de Campos de Cima da Serra, na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2020, foi o primeiro a obter a IG na modalidade DO. A região engloba 18 municípios catarinenses e 16 do Rio Grande do Sul. Sua origem data do século XVIII e remonta ao povoamento da região por portugueses e tropeiros. O queijo é feito de leite com elevado percentual de gordura, ordenhado de vacas alimentadas com pastagens nativas. Sua textura é amanteigada, com aroma e sabor acentuados pela maturação. No outro extremo do país,
O queijo da Ilha do Marajó, no Pará, obteve a IP em 2021. Produzido a partir do leite de búfala cru, com fermentação espontânea, é vendido refrigerado e fresco, sem cura, nas modalidades creme e manteiga. A indicação compreende os municípios de Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta das Pedras, Santa Cruz do Arari, Soure e Salvaterra. A tradição no uso do leite de bubalinos para fazer o queijo remonta ao final do século XIX, início do século XX, quando houve o aumento do rebanho de búfalos na região e o leite da então nova espécie tornou-se matéria-prima para os produtores locais, em sua maioria portugueses e franceses. O queijo do Marajó nada tem a ver com a mussarela de búfala de origem italiana, popularmente conhecida no Brasil. Considerado uma iguaria, o queijo produzido no norte do país é elaborado a partir do leite de búfala cru, com fermentação espontânea, principal fator que os diferencia da maioria, em especial dos produtos industriais. E assim, com esse pequeno atalho fora de Minas, encerramos nossa viagem pelos queijos e histórias de Minas e da Serra da Canastra.